castigo. Uma pandemia, irmãos, mas que eu chamaria de castigo. Porém, irmãos, a falta de entendimento, baseado na mentira, diz que esse castigo vem de onde? Diz que esse castigo vem de Deus. É muita ignorância. Os irmãos sabem o que cai do reino celestial para nós, irmãos? Mensagens edificantes como essa, para nos alimentar e nos fortalecer diante das adversidades da vida. Sabe o que mais cai dos céus, irmãos? Cai bênçãos incontáveis para aquele que aceita a palavra de Deus e seus ensinamentos. Sabe o que cai dos céus, prezados irmãos? Vida e prosperidade, como diz o próprio boletim em sua mensagem, para todo aquele que aceita a mensagem do Consolador, uma mensagem verdadeiramente teocrática para nós. Esse castigo, irmãos, que a humanidade vive, ele veio ao mundo, irmãos, através do pecado. Através, irmãos, da mentira. E é com tristeza, com grande pesar, irmãos, que nós vemos a humanidade, por falta de conhecimento, justamente dos ensinos perfeitos, porque para ter um ensino de onde vem esse castigo, irmãos, precisa conhecer o Consolador, o Espírito de verdade. Porque o governo desse Consolador, irmãos, ele não é teológico, ele é teocrático. Alguns podem dizer, mas para aí, pastor, como teocrático, se hoje o profeta não está entre nós? Teocrático, sim, prezados irmãos, porque estamos vivendo o tempo da regeneração. Esse é o tempo do Consolador. Este é o tempo do último profeta. Os irmãos sabem o que quer dizer, irmãos, regeneração? Regeneração, prezados irmãos, quer dizer restauração, purificação, fortalecimento, tanto moral como espiritual. E se nós estamos vivendo este período, então os ensinamentos do profeta que esteve entre nós, ele é atual, ele não é passado. Se fosse passado, estaríamos buscando teologia para entendê-lo, mas ele é atual. Então, irmãos, esse ensinamento, irmãos, ele nos fortalece, nos dá o entendimento. Esse castigo, essa desordem, irmãos, que cai sobre a humanidade, não vem da parte de Deus, e sim da parte do inimigo, porque veio a esse mundo através do pecado, através da mentira. Os irmãos querem ouvir uma má notícia? Algumas pessoas dizem assim, estamos no tempo do fim, são coisas do tempo final. Não são não, não são não. Irmãos, o nosso amado apóstolo São João, ele relata os tempos do fim em 4 partes. Primeira parte, um livro contendo 7 selos, selado por dentro e por fora, onde somente o leão da tribo de Judá teria autoridade para abrir o livro, desatar os nós e apresentar a mensagem nele contida. Jesus, o Filho de Deus. E nesses tempos presentes, dada por Jesus, o Consolador, que também teria essa autoridade. Segundo, 4 cavaleiros que traria morte e destruição a esse mundo. Terceiro, o soar de 7 trombetas que anunciaria, irmãos, o início. O início. Sim. Quando nós olhamos, irmãos, o anúncio das trombetas do Apocalipse, nós vamos falar de 1/3 de destruição dos mares, das águas potáveis. Nós vamos falar de 1/3 das relvas verdes. Nós vamos falar de 1/3. E esse livro, irmãos, ele está dividido em 4 partes, apresentando os tempos do fim. E qual que é a etapa final, irmãos? As 7 taças contendo o quê? A justiça de Deus. Para que não haja confusão, irmãos, está relatado no livro, no volume chamado Bíblia, 7 taças contendo a ira de Deus. Mas Deus, ele não tem ira. Conforme, irmãos, estudos já comprovaram a tradução da palavra. Quando se refere à ira de Deus, a própria Bíblia em si, ela está se referindo à justiça de Deus, porque Deus, ele não tem ira. No Velho Testamento, quando o anjo passa sobre o povo de Ramsés, levando a justiça de Deus, irmãos, lá também se refere à ira. Mas naquele momento, a palavra ira significava justiça. Existem diversos estudos que comprovam isso. Diversos estudos. Então, irmãos, existem 7 taças contendo a justiça de Deus, que cairá sobre essa terra. E essa justiça, irmãos, ela não diz que vai queimar
1/3 da relva verde. Ela diz que será queimado tudo. Ela não diz que será morta uma parte dos animais marinhos. Ela diz que será tudo. Por quê, irmãos? Porque é a condenação que pesa sobre a mentira. Conhecereis a verdade vos libertará dessa destruição. É Deus quem manda? Não, irmãos, é Deus quem retira a proteção e a sua participação nesse mundo. E se Ele fizer isso, irmãos, o inimigo fará o que bem entender. Então, irmãos, morte e destruição aguarda a humanidade. Esta é uma verdade. E somente, irmãos, escapará de grandes tribulações que estão reservadas aos guardiões da mentira, aquele que ouvir e aceitar a verdade, representada, irmãos, pelo Santo Consolador prometido por Jesus. Não adianta, irmãos, querer deturpar a palavra de Deus. Sabe o que está registrado, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 12? Lá está falando da nossa amada igreja. Uma mulher bela, tendo sobre sua cabeça a lua, coroas, representando a noiva de Cristo, que é nada mais, nada menos que a igreja verdadeira que venceu a mentira, pregando a verdade daquilo que Jesus realmente representa. Apocalipse 12, mas o capítulo, irmãos, 17, ele mostra algo muito pesado. Sabe o que diz lá, irmãos? Eu vou até ler para os irmãos. Olha só, 17, capítulo 3. São João dizendo, relatando: E levou-me em espírito a um deserto, ou seja, São João é levado a um deserto, e viu uma mulher sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. Os irmãos sabem o que é isso, irmãos? Taças cheias de mentiras, deturpando a palavra de Deus. Olha a mentira que hoje reina no mundo, irmãos, com o intuito de corromper a espiritualidade de pessoas que buscam a salvação. O inimigo inventou uma mentira, irmãos, ela é até agradável de ouvir. Olha só a mentira. Ela diz assim: a verdade, ela pode ser relativa. Depende do estágio evolutivo da pessoa. Isso é mentira, a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. Aí a pessoa fala: não, peraí, então eu sou uma pessoa formada, estudada, não, então a verdade eu posso mudá-la aos meus belos interesses. É o que acontece, irmãos, com a palavra de Deus nos dias atuais. A verdade se tornou relativa. Relativa. E olha o que está dizendo o Apocalipse: uma mulher vestida de púrpura, e na sua testa estava escrito um nome. Que nome é esse? Mistério, a grande Babilônia, pautada na mentira que desce sobre o mundo, a mãe das prostituições e abominações na terra. Nossa, que nome feio, irmãos, prostituições. Os irmãos sabem o que quer dizer, irmãos, prostituir? Irmãos, prostituir vem do latim prostituire, irmãos, que quer dizer vender a dignidade, corromper a verdade. Isso quer dizer prostituir. E olha, é esse o nome que Jesus manda São João relatar. A mãe das prostituições, porque corrompe, porque vendem a verdade. Porque quem conhece a verdade é libertado, quem não conhece perece. E olha mais, irmãos, quantas lutas nós presenciamos o nosso querido primaz irmão Aldo enfrentar para manter essa verdade ativa. Quantas foram as lutas que a nossa Santa Vó Rosa, a seu tempo, viveu, lutou e sofreu nessa terra, para preservar, guardar e garantir que a verdade não fosse deturpada nesta igreja apostólica. Foi uma, foi duas, foi 3 lutas, irmãos. Irmãos, quantas blasfêmias, como está dizendo o próprio livro, quantas blasfêmias nós ouvimos na atualidade, irmãos.
O ser humano que diz estar pregando a palavra de Deus, pregando a verdade, pregando Jesus. Quantas blasfêmias nós ouvimos quando ele se refere, irmãos, à nossa rainha, a nossa mãe querida que está ao lado de Jesus reinando para todo sempre. Maria, não Maria a Santa não, mas Maria a Santíssima, a nossa rainha, aquela, irmãos, quando se coloca na presença de Gabriel, o que o anjo Gabriel faz, irmãos? Ele não olha diretamente nos olhos. Maria Santíssima relata isso ao médico Lucano. Ele curva a sua cabeça, dando a Maria Santíssima, uma jovem criança, na época, uma saudação destinada a nobres. Quantas são as abominações, como diz o próprio livro, quantas são as blasfêmias que nós ouvimos o mundo dirigir a essa santíssima serva de Deus, que recebeu de Deus poder e autoridade para dar ordens aos anjos Gabriel, pessoas que se julgam melhores do que o anjo Gabriel. Olha o que está dizendo, irmãos, no capítulo 9 desse mesmo livro: e vi que a mulher estava embriagada no sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo eu me maravilhei com grande admiração. Os irmãos sabem quem são os santos, irmãos? Jesus, ele não se refere a mim, ao Senhor, a você, prezado internauta, como meu amigo, meu irmão. Não. Ele se refere a nós como santos de Deus. Olha as ordens dele dadas a São João: escreva ao anjo da igreja de Éfeso, escreva ao anjo da igreja de Esmirna, escreva ao anjo da igreja de Tiatira, escreva ao anjo da igreja de Sardes, e escreva ao anjo da igreja de Laodiceia. Porque Cristo, irmãos, onde Ele está, Ele mesmo relata, existem muitas moradas, essas moradas são nossas. Ele tratava aquele povo como anjo, aquele povo que não sabia o que era definir o pecado. Amava Jesus, amava a verdade que Jesus representava, mas não sabiam definir o pecado. Mas nós Ele trata como santos, porque conhecemos a verdade nos libertou. Os irmãos sabem o que é igreja? Olha o contexto maravilhoso, irmãos, para encerrar essa mensagem, o contexto maravilhoso de igreja que Jesus atribui a nós. Todo mundo, quando você questiona o que é uma igreja, aqueles que se julgam mais evoluídos dizem: a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Mas para nós apostólicos, na visão do nosso mestre Jesus, não é isso. Os irmãos sabem, irmãos, o que é igreja na visão de Cristo, na visão da doutrina apostólica. Igreja, irmãos, é composta por todos aqueles no passado, homens, mulheres, que perderam sua vida, mas herdaram sua salvação. Herdaram sua salvação através de um bem comum, o sangue de Jesus. Eles pertencem a esta igreja. Lá no passado, o primeiro que perdeu sua vida e herdou sua salvação. O primeiro pertence a essa igreja. Sabe por que ele pertence a essa igreja, irmãos? Porque ele cumpriu o propósito de Deus ao criar a raça humana, que é a expansão do reino de Deus. Morreu, não morreu? Herdou a salvação, não herdou? Onde que ele está? Ele está na glória celestial expandindo o reino de Deus. Então ele pertence a essa igreja. Então não é para existir igreja nesta terra. Porque a igreja, irmãos, é preciso que deixe a vida do corpo para pertencer efetivamente à igreja. Mas nós apostólicos, irmãos, olha como Jesus nos trata. São João dizendo: e vi que a mulher estava embriagada no sangue dos santos e no sangue das testemunhas de Jesus, que é o Consolador e o último profeta, mas nos trata como santos. Por que nós dizemos? Nós somos a igreja apostólica. Observe, a igreja forte que não teme o mal, porque marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. É este hino que está dizendo. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, porque somos integrantes do poder celestial. O que nos dá essa certeza de pertencermos à igreja, irmãos?
É a certeza que cada um de nós temos da nossa salvação, porque conhecemos a verdade. A verdade nos libertou, a verdade nos apresentou a vontade de Deus. A verdade, irmãos, nos colocou em condição de qualificar o nosso espírito como salvos aqui na terra. E Jesus diz: os santos de Deus somos nós. Todo aquele, irmãos, que ouve a verdade, aceita os ensinamentos do Consolador e do santo profeta irmão Aldo, porque é através deste conhecimento, desta verdade revelada a nós, não, irmãos, através de um estudo, não é através de um estudo de teologia, que nós vamos pegar, vamos estudar aqui. Versículo tal diz que isso, mas lá no versículo tal diz isso aqui. Aí fica um ano pulando de versículo em versículo, tentando comprovar um pensamento, uma ideia pessoal. Não, essa não é a verdade que Cristo representa. Porque, como diz o próprio boletim, no passado, Deus levantou os santos profetas para trabalhar em seu nome e se manifestou a ele. Quando Deus não se manifestou, enviou um imediato seu. Não mandou recado, foi um imediato que veio trazer a boa nova. Quando Jesus veio a essa terra, irmãos, ele veio viver a verdadeira teocracia. Os irmãos sabem o que é teologia, irmãos? Teologia que se trata de estudo de Deus. Teologia se refere ao governo de Deus. E a verdade, ela só pode ser apresentada sem interrupção, na íntegra, se o governo for verdadeiramente teocrático. E como eu disse, alguns podem se questionar, mas peraí, pastor, como que o governo é teocrático se o profeta, irmão Aldo, quem nos revelou tantas coisas, principalmente a definição de pecado, não está entre nós? Como pode isso? É simples. Simples demais. É só olharmos a verdade. Nós estamos vivendo o que o boletim diz? O tempo da regeneração. E do que se trata o tempo da regeneração, irmãos? Enquanto perdurar o povo de Deus nessa terra, em busca da regeneração, vivendo esse tempo de refrigério, de preparo, de fortalecimento, de restauração espiritual, a mensagem do profeta de Deus, ela será atual. Sabe por que ela será atual, irmãos? Porque nela reside a verdadeira apresentação da personalidade exata de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nela reside a verdadeira mensagem que nos apresenta a grandeza da nossa Rainha e Mãe Celestial, Maria Santíssima. Nela reside a perfeita vontade de Deus. Nela reside, irmãos, a definição exata do que é ou do que não é pecado, do que tem ou do que não tem força e autoridade para formar um espírito qualificado para entrar na região celestial. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mensagem, irmãos, que ela não é para ser estudada, ela é para ser ouvida e aceita por aquele que tem fé o suficiente e amor o suficiente no seu coração pela pureza e grandeza que Cristo representa para nós, que Maria Santíssima representa para nós, que a nossa Santa Avó Rosa representa para nós e o nosso santo profeta, irmão Aldo, que tem a incumbência, irmãos, de destruir, de pôr um ponto final no sofrimento do povo de Deus aqui nessa terra. Vamos ouvir, irmãos, para encerrar a nossa santa reunião dessa noite, a última apresentação do coral, que será uma ótima oportunidade, irmãos, para meditarmos no valor teocrático dessa igreja que nos foi dado pelo santo profeta irmão Aldo. Vamos ouvir a apresentação que traz o título Bondoso e Valente Coração.